21 horas e 7 minutos, iniciando oficialmente o nosso episódio número 50 da série de lives O Raio-X da Questão. Lembrando que todos esses episódios gravados na semana, eu gravo de segunda a quinta, segunda, terça, quarta e quinta, às 21 horas e 5 minutos, tem a nossa live O Raio-X da Questão. Essas lives ficam no ar, ficam disponíveis no canal do YouTube para você assistir, reassistir, rever, encaminhar para os amigos até o domingo, meia-noite. E aí, meia-noite, elas saem do ar, porque na segunda-feira a gente já entra na temporada seguinte. Esta temporada desta semana é a 13ª temporada do nosso Raio-X da Questão. Se eventualmente você não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, dá um toquezinho lá no sininho para você sempre ser avisado quando eu for iniciar alguma live aqui. Já vamos, sem delongas, testar a nossa caneta aqui, vamos ver como ela está. Olha, episódio número 50 do Raio-X da Questão, é a segunda parte da Lei 8.112, significa que o episódio 49, que ainda está disponível no ar, ele tratou da 8.112 também, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais. Está aqui, só lembrando, nós estamos tratando da parte 2. Parte 2. A parte 1, como eu já disse, foi o episódio hashtag 49, o episódio anterior. Nossa primeira questão para análise é uma questão do SEBRASP, ano 2003, Tribunal de Contas da União. Com relação ao regime jurídico dos servidores estatutários, julgue o item subsequente. E aí o item diz, na verdade não é esse, na verdade eu vou para o item número 6, esses aqui eu já fiz eles. Olha só, é isso aí, pronto. Os itens de 1 a 5 eu fiz no episódio passado, já estava me esquecendo, 49. A gente inicia essa parte 2 do episódio 50 a partir da questão número 6. Quem não viu, eu analisando os itens 1, 2, 3, 4 e 5 que está no material, depois que a gente terminar isso aqui, você corra lá no canal do YouTube, porque tem o episódio número 49, ainda está disponível. Eu deixei disponível, não tirei no domingo, para que você justamente pudesse conectar com a live de hoje. Então vamos lá, retomando aqui, episódio número 6, questão do SESP-SEBRASP, 2018, um concurso do IFAM auxiliar institucional. O enunciado diz, com base nas disposições da Lei 8.112, julgue o item a seguir. E aí o item diz assim, olha, nos casos de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia será pago por ainda 1 mês. Tá aí. O que nós vamos colocar? Para você que é daqueles ansioso que fica vidrado no gabarito, tá aí o gabarito. Não importa muito neste momento. O gabarito está correto. Qual é o Instituto Jurídico Administrativo, que na verdade é uma das garantias conferidas ao servidor público estatutário? Qual é o cerne dessa questão? É o auxílio moradia. Auxílio moradia, eu te perguntaria, se eu pegasse o seu material de revisão, você que está no nível intermediário ou avançado, esse seu material iria me dizer o que é o auxílio moradia? Segunda coisa, esse auxílio moradia, esse seu material de revisão, ele me diria a quem é concedido? Terceiro detalhe, esse seu material de revisão, que pode ser um esquema, pode ser um mapa mental, pode ser um resumo, esse seu material me diria quando ele é cabível? Quando ele é cabível, é perguntar o seguinte, quais são os requisitos para conceder o auxílio moradia? Ei, se você nunca viu o chamado estudo reverso
com mão na massa, na prática, é isso. É você ler uma questão, com base na sua capacidade de interpretação e intelecção de texto, você identifica qual é o elemento conceitual central, elemento conceitual jurídico teórico central, e você faz as perguntas necessárias para identificar isso aqui. Beleza. E aí, a outra pergunta é: durante quanto tempo ele será pago? Mas ainda não chegamos naquilo que é a característica jurídica crucial para nós gabaritarmos essa questão. Um determinado servidor, que eu não sei quem é que pode receber, eu não sei ainda, preciso revisar. Se você já sabe, maravilha, você está com a matéria em dias e na ponta da língua. O que é o auxílio moradia? Bacana. Outra coisa, quanto o valor. Qual é o valor máximo do auxílio moradia? Beleza. Então vejam, a questão é, um servidor que eu ainda não sei quem é, começa a receber o auxílio moradia. Está recebendo o auxílio moradia. Eu não sei por quanto tempo ele pode receber. Mas o fato é que, durante o período que ele ainda poderia receber o auxílio moradia, ele falece. Ou então ele é exonerado. Ou então a administração coloca à disposição dele, para substituir o auxílio moradia, coloca um imóvel funcional à disposição do servidor. Fala, olha, vagou um apartamento, em vez do apartamento que é propriedade da União, por exemplo, ficar vago e você ficar recebendo dos cofres públicos, me dá o dinheiro para cá e aí você vai ficar ocupando o apartamento funcional. Beleza. Ou então esse servidor adquiriu um imóvel, ele comprou um imóvel, comprou um apartamento, comprou um imóvel qualquer. Acontecendo um desses fatos, falecimento, exoneração, colocação de imóvel à disposição do servidor, ou então esse servidor que estava recebendo o auxílio moradia comprou um imóvel, durante quanto tempo ele ainda pode ficar recebendo o auxílio moradia? É por um mês? É por um mês? Vamos ver. A gente gastou 5 minutos. A gente gastou 5 minutos fazendo essa análise. Esses 5 minutos você faz uma vez. E aí agora você pode ficar 1 hora, 2 dias no seu estudo teórico para resolver essas demandas conceituais. E aí você coloca isso no material de revisão. Agora, demorou, não demorou? Mas me diga se você vai gastar 2 minutos para pegar esse seu material de revisão bem feito, um mapa mental, um resumo bem feito, um esquema. Vê se você vai pegar isso aí e vai levar mais que 2 minutos para revisar. É um conteúdo que você revisa em 1 minuto com o material adequado. 2 minutos. Revisa e contra-revisa. Pronto. Então vamos avançar. Beleza. Auxílio moradia. Tudo começa no artigo 60A, e é 60A de qual lei nós estamos estudando? Da Lei 8.112/90. Esta lei diz o auxílio moradia, e aí vem o que é a definição. É o ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem, administrado por empresa de hotelaria. Então ele pode usar esse dinheiro com moradia, aluguel de apartamento, casa, ou com o pagamento de serviço de hotelaria, flats, hotéis, pensões, por aí vai. No prazo de 1 mês após a comprovação da despesa pelo servidor. Então, aqui é o seguinte, vejam bem o que diz o texto do artigo 60. O servidor tira do bolso dele e paga a moradia ou
o serviço de hotelaria e até 30 dias depois que ele já tirou do bolso, a administração tem um prazo para ressarcir esse auxílio moradia. Beleza. Então a gente tem aqui a definição do que é o auxílio moradia. Então, o que é o auxílio moradia? É um ressarcimento. Se é um ressarcimento, é uma verba indenizatória. Se é ressarcimento, se enquadra na característica de verba remuneratória indenizatória. Se é indenizatória, anota aí, não desconta imposto de renda e não será levado em consideração no cômputo do total da remuneração para fins de teto remuneratório. Então, um servidor que já receba o teto remuneratório de ministro do STF, se ele ainda recebeu o auxílio moradia, esse valor do auxílio moradia vai passar do teto. A pergunta é, pode passar do teto remuneratório? Pode sim, porque é verba de natureza indenizatória. Isso que eu falei está no artigo 61 da Lei 8.112/90. Se você está incomodado porque eu estou levando esse tempo todo na análise da questão número 6, lembrem, é um raio-x da questão. É tirar um raio-x e extrair tudo que a questão nos propõe de elementos conceituais teóricos. Para quando o tema, não aquela questão, quando o tema auxílio moradia voltar a aparecer para você numa prova, certamente esse seu estudo, esse raio-x, vai resolver o seu problema. Beleza. Então, é o ressarcimento com despesas comprovadamente realizadas com aluguel ou hospedagem. Hospedagem por empresa de hotelaria. Empresa de hotéis, pensões, flats. Muito bom. Beleza. Quais são os requisitos? Quais são os requisitos para se conceder o auxílio moradia? Quais são os requisitos para se conceder auxílio moradia? Primeiro deles, inexistência de imóvel funcional disponível para que aquele servidor possa ocupar na localidade onde ele vai exercer o cargo em comissão, a função de confiança ou o cargo de natureza especial. Mas a gente vai tratar disso. Quais são os cargos que, se for exercer e em que condições, ele terá direito a receber o auxílio moradia. Lembrando, o pagamento do auxílio moradia não é discricionário, é um direito que o servidor terá se houver o enquadramento nos requisitos legais. Então, se naquela localidade onde ele exercerá o cargo em comissão, a função de confiança ou o cargo de natureza especial, se lá tiver um imóvel funcional disponível, a administração tem o poder dever de disponibilizar o imóvel funcional ao servidor em vez de lhe pagar o auxílio, o ressarcimento pelo auxílio moradia. Primeiro requisito, inexistência de imóvel funcional na localidade. Segundo, o cônjuge ou o companheiro desse servidor não pode estar ocupando imóvel funcional. Isso não é muito bonito, né? Um ocupa o imóvel funcional, aí o cônjuge mora com ele no imóvel funcional e ainda recebe dos cofres públicos um ressarcimento. Ressarcimento por que motivo, o cara pálida? Ele não está tendo essa despesa adicional com o pagamento de moradia ou serviço de hotelaria. Por quê? Porque ele está morando juntamente com o cônjuge, com o companheiro lá naquele apartamento funcional. Já está tendo o benefício dos cofres públicos. Segundo requisito, o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou não tenha sido, ele não é, neste momento, e nem foi promitente comprador. Promitente comprador é aquele que compra imóvel na planta. Promitente comprador. Promitente cessionário é quem compra o imóvel na planta de quem comprou o imóvel da construtora. Promitente cessionário.
de imóvel no município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos 12 meses que antecederam a nomeação. Deixa eu te explicar isso aqui, como é que funciona. O fato jurídico administrativo ou o ato jurídico administrativo que ensejará um possível direito ao ressarcimento a título de auxílio moradia é a nomeação mais investidura, porque a pessoa pode não aceitar. De quê? Para quê? Para cargo em comissão, para função de confiança, função de chefia, direção e assessoramento, a gente já chega lá, ou cargo de natureza especial, CNE. Então, a partir do momento que o servidor é nomeado para exercer um cargo em comissão, uma função de confiança ou um cargo de natureza especial em outra localidade, em outro município, isso vai dar a ele, se preencher os demais requisitos, vai dar a ele o direito ao recebimento do ressarcimento da indenização a título de auxílio moradia. Aí a gente pega esta data e conta 12 meses. 12 meses antes. Se nesses 12 meses, ele, o servidor que foi nomeado e investido num cargo ou função que lhe daria direito ao auxílio moradia. Se ele ou o seu cônjuge companheiro tinha ou tiveram, tenha, né? Tenha no momento, ou tiveram um imóvel. E esse imóvel ele pode ter na condição de proprietário, na condição de promitente comprador, promitente cessionário, ou seja, algum direito, vamos colocar aqui, algum direito sobre imóvel, direito real sobre imóvel. Se ele, servidor ou o cônjuge companheiro dele, tiveram imóvel nos 12 meses que antecederam a investidura no cargo, a nomeação, ou se eles ainda têm imóvel lá naquele município, ainda que o imóvel esteja alugado, ainda que o imóvel não seja residencial, não importa, isso vai impedir o direito à obtenção do auxílio moradia. Então, qual é o marco? O marco é a data da nomeação para o cargo em comissão, função de confiança ou cargo de natureza especial. Aquele cargo que daria direito ao auxílio moradia. Nesta data, eu olho para o servidor e olho para o cônjuge companheiro dele. Ele tinha um imóvel naquela data, ele ou o cônjuge? Ou então ele teve nos 12 meses que antecederam a nomeação? Professor, por que esses 12 meses antes? Porque o sabidão, o espertão, ao ser comunicado que daqui uns 2, 3 meses vai ser nomeado para assessor de ministro ou de senador, ele tinha um imóvel aqui em Brasília, ele bota o imóvel à venda, vende, compra em São Paulo, aluga em São Paulo, só para poder, quando chegar a Brasília, ter o direito de auxílio moradia. E aí ele fica morando com auxílio moradia aqui e aumenta seus ganhos pessoais alugando apartamento lá em São Paulo ou outra localidade qualquer. Então, está aí o exemplo. Mais requisitos. Ele não pode residir com pessoa que receba auxílio moradia. Gente, coloca aí no chat para mim se existe ser humano com esse ódio no coração que eu vou descrever para você. 3 amigas que se conheciam desde o maternal, fizeram faculdade juntas. As 3 foram nomeadas para cargos em comissão
de autoridades aqui em Brasília. Elas moravam em São Paulo. 3 amigas. Uma delas foi nomeada primeiro, como chefe de gabinete de um senador, por exemplo. As outras duas foram nomeadas tempos depois, meses depois. As outras duas, quando receberam a notícia da nomeação, cuidaram de contactar e comunicar, avisar a alegria da amiga. A amiga dá a seguinte ideia: olha, eu peguei o meu auxílio moradia e aluguei um apartamento gigante aqui em Brasília. Dá para morar as 3 como nós já moramos no passado juntas. Então vocês vêm para cá, ficam recebendo 2 auxílio moradias, um cada um, a gente mora tudo junto, soma os 2 auxílio moradias e divide por 3, para a gente pagar aí as baladas, as festas, o vinho, queijos. Você acha que vai ter gente assim? Pensando nesse tipo de gente, é que o legislador diz: não pode residir com a pessoa que recebe auxílio moradia. Aí você vai pensar: ah, professor, é só ela dar um outro endereço. Tudo bem, pode até fazer, mas a administração tem meios de flagrar isso. E quando ela flagrar, se ela prestar essa informação falsa para o fins de obter essa vantagem pessoal ilícita, isso seria improbidade. Isso seria improbidade administrativa da espécie mais grave, com as punições mais severas, que é o ato de improbidade que caracteriza enriquecimento ilícito, que está no artigo 9º da Lei 8429/92. Então, não dá. Então, um outro requisito é a pessoa, o servidor que vai receber o auxílio moradia, ele não pode residir com nenhuma outra pessoa, não precisa ser parente, não, basta ser amigo, um conhecido. Não pode residir com nenhuma outra pessoa que já recebe auxílio moradia. E aí a gente prossegue, próximo requisito. Próximo requisito é a mudança da localidade de residência para exercer cargo em comissão ou função de confiança do grupo Direção e Assessoramento Superiores, DAS, de nível 4, 5 ou 6, ou cargo de natureza especial, de ministro de Estado ou equivalentes. Então, são 2 requisitos elementares. Esses 2 aqui, eu gosto de chamar de requisitos elementares, básicos. O primeiro deles, o servidor terá de mudar a sua residência para outro município para que ele exerça o cargo em que ele vai ou para o qual ele foi nomeado. E o segundo requisito, o cargo para o qual ele está se mudando de domicílio para exercer tem que ser um cargo em comissão, ou cargo de natureza especial ou função de confiança, de nível 4, 5, 6 ou equivalentes, ou seja, cargos em comissão, cargo de natureza especial ou funções de chefia, direção e assessoramento de nível mais elevado. Então, esses são os 2 requisitos. Mudança de localidade. E o outro requisito é cargo em comissão, função de confiança e cargo de natureza especial de nível mais elevado. Esse nível mais elevado é nível do grupo Direção e Assessoramento Superior 4, 5, 6 ou natureza especial ou equivalentes. Beleza. Próximo requisito. Na nova localidade não pode ser região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião constituídas por municípios limítrofes irregularmente instituídas ou em áreas de controle integrado mantidas
com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entendidas entidades e servidores brasileiros, considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipótese em que as diárias pagas serão sempre fixadas para fora da atmosfera dentro do território nacional. Entenderam aqui a lógica? Um dos requisitos elementares é ele ter que trocar de município, desde que esse município não faça parte de uma mesma região metropolitana, ou de uma mesma aglomeração urbana, ou de uma mesma microrregião, ou mesmo entre países limítrofes que tenha essa relação integrada, tipo ali a Ponte da Amizade entre Foz do Iguaçu e Cidade do Leste, lá no Paraguai. Bacana? Beleza. Entenderam aqui essa sequência de requisitos? Não é um requisito, é a conjugação de todos esses requisitos que vai dar direito a recebimento do auxílio moradia. Mais requisitos. Vejam que receber auxílio moradia não é a farra do boi. Vamos receber auxílio moradia. Não. Tem uma série de requisitos muito rígidos para poder receber o auxílio moradia. Próximo requisito. Não tenha sido domiciliado ou tenha residido no município nos últimos 12 meses aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando para prazo inferior a 60 dias dentro desse período. Como é que é isso? Olha só. Aqui ocorreu a nomeação. Suponhamos a pessoa tinha sua residência em São Paulo e ela foi nomeada para ser assessor de ministro do STF aqui em Brasília. Eu vou pegar essa data e vou contar 12 meses. 12 meses anteriores. Se nesses 12 meses esta pessoa tiver residido mais de 60 dias, 60 dias ou mais. Então, se residiu 60 dias ou mais neste intervalo de 12 meses, então vamos comigo no exemplo? A pessoa estava residindo em São Paulo, foi nomeada para exercer o cargo de assessor de ministro do STF aqui em Brasília. Ele vai ter que residir agora aqui em Brasília. Acontece que, se nos 12 meses que antecederam essa nomeação para assessorar ministro do STF, se nesses 12 meses ele tiver residido aqui em Brasília 60 dias ou mais, ele não vai ter direito ao auxílio moradia. Isso aqui é para evitar aquele sujeito que residia aqui em Brasília, aí ele é sondado para o ministro do STF dizendo, olha, é o seguinte, daqui a 6 meses o meu assessor-chefe vai se aposentar ou pediu para sair. Ou ele vai tomar posse num cargo de juiz, ele foi aprovado para juiz e ele vai sair. E aí eu queria te nomear para ser meu assessor. Você aceita? Daqui a 6 meses? Então vai organizando sua vida que daqui a uns 6 meses, ou daqui a 3 meses ou 4 meses eu vou te nomear. Ele fala, beleza. E ele tinha residência em Brasília. Suponhamos que morava de aluguel aqui em Brasília. O que ele faz? Ele vai e troca o seu domicílio para São Paulo e fica lá aguardando. Já na perspectiva de quando ele for nomeado para ser o assessor aqui em Brasília, ele vai ter o acréscimo do auxílio moradia. E aí, como ele vivia de aluguel, passando a receber auxílio moradia quando não tinha direito, ele vai ter essa vantagem econômica. Não terá direito. E se ele forjar alguma informação para ter esse direito aqui, improbidade administrativa do tipo mais grave que vai gerar o enriquecimento ilícito. Do tipo mais grave que gera o enriquecimento ilícito. Prosseguindo, mais requisitos. Mais requisitos.
o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. Então, veja, olha, se for primeira, notei o primeiro errado. Se for primeira lotação, ou se for remoção, ou redistribuição, relativo a cargo efetivo, se for isso, vamos até trocar a cor. Não pode receber o auxílio, na verdade não vai ter direito ao auxílio moradia. Não vai receber o auxílio moradia. Então suponhamos que a pessoa tinha o seu domicílio no Rio de Janeiro. E aí ele foi aprovado para o concurso de cargo efetivo consultor do Senado. A lotação dele vai ser aqui em Brasília, no Senado. Ele vai ter que mudar o seu domicílio, só que ele está fazendo a mudança de domicílio por conta da investidura, da primeira lotação num cargo efetivo concursado. Isso não lhe dará direito ao auxílio moradia. Agora, suponhamos que ele morava no Rio de Janeiro. E aí ele foi aprovado no concurso para delegado federal. E aí a primeira lotação dele foi em BH, Minas Gerais. Ele vai ter que mudar do Rio para BH, Belo Horizonte, onde vai estar a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde ele foi lotado. Como ele está indo a primeira lotação para carga efetiva, ele não vai ter direito a auxílio moradia. Só que aí depois ele foi removido para Belém do Pará. Belém, capital do Pará. Mas ele não foi removido para exercer cargo, ele foi removido em relação ao cargo efetivo. Ele também não terá direito a receber auxílio moradia. Eu não estou dizendo que ele foi nomeado para o cargo em comissão de chefia ou superintendente lá em Belém. Não, ele foi removido no seu cargo efetivo. Na verdade, o cargo efetivo ficou na lotação de BH e ele foi removido para Belém do Pará ou para uma outra capital qualquer. Ele não vai ter direito ao auxílio moradia. É o que está dito aqui nesse requisito. Próximo requisito. O deslocamento tenha ocorrido após 30 de julho de 2006. Então, só aqueles que foram deslocados para exercer cargo em comissão de níveis mais elevados e exercê-lo em outra localidade após 30 de junho de 2006 é que farão jus a recebimento desse auxílio moradia. Se ele foi deslocado antes e ainda hoje permanece exercendo esse cargo, ele não teve e não tem direito a receber esse auxílio moradia. Tranquilo assim. Beleza? Muito bem. Agora a gente entra na questão dos valores. Valores, limite de valor do auxílio moradia. Até que valor a administração pública pode pagar ao servidor, pode ressarcir ao servidor auxílio moradia? Ele pode alugar uma mansão de 30 mil, 50 mil? Qual é o limite? O artigo 60D diz: o valor mensal, veja, o valor mensal do auxílio moradia é limitado a 25%
do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de ministro de Estado ocupado. Então veja, primeiro limite é um limite geral. É assim, olha, se o cargo em comissão dele é de R$20.000, o máximo que ele pode receber a título de auxílio moradia, o máximo que ele pode ser ressarcido é 25% de 20 mil dá R$5.000. Se ele eventualmente pagar um aluguel de 6, 7 mil reais, a administração só vai ressarcir 5 mil. O que estiver passando ele vai ter que arcar do bolso e não tem problema. Ele vai apresentar o recibo de aluguel, a nota fiscal do serviço de hotelaria, provando que ele paga 7 mil, a administração, eu posso ressarcir esse limite, o restante é com você. Próximo parágrafo. Parágrafo 1º. O valor do auxílio moradia não poderá superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Não pode superar 25% da remuneração de ministro de Estado. Suponhamos que ele, por alguma razão, tivesse a possibilidade, se na verdade os 25% da remuneração dele passasse de ministro de Estado, o que é pouco provável. Mas se isso acontecesse, seria um outro limite. Então, suponhamos que o ministro de Estado fosse, olha, então o ministro de Estado, suponhamos que o ministro de Estado fosse 20 mil. E suponhamos que ele, o que tem direito, tivesse uma remuneração de 30 mil. Um cargo em comissão de 30 mil. Muito bem. 25% de 20 mil, nós já vimos, dá 5 mil. 25% de 30 mil dá 7.500. Então, se ele que vai ter direito ao auxílio moradia tivesse uma remuneração do cargo em comissão de 30 mil e a remuneração de ministro fosse 20 mil, estou cogitando para a gente aplicar o dispositivo. Com base na regra do caput, 25% da remuneração dele, ele poderia ir até 7.500. Mas ao aplicar o parágrafo 1º, ele não pode passar de 5 mil. Por quê? Porque além de não passar de 25% da própria remuneração, o auxílio moradia também não pode passar, é cumulativo, não pode passar de 25% da remuneração de ministro de Estado. E aí vem o parágrafo 2º. O parágrafo 2º. O parágrafo 2º diz: independentemente do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento até o valor de 1.800. O que nós estamos falando? É assim, olha. Suponhamos que o cargo em comissão dele fosse de 5 mil. Ou seja, o limite de 25% daria quanto? Daria até 1.250. Só que o parágrafo 2º diz assim, olha, mesmo que o limite de valor baseado na própria remuneração dele não permita chegar até 1.800, lei 8.112, seja qual for a remuneração do cargo em comissão dele, eu garanto até 1.800. Então aqui é o teto mínimo. O teto mínimo. Independentemente da remuneração
garante-se um auxílio moradia, o ressarcimento, de no mínimo 1.800. Pode passar de 1.800? Sim, se a remuneração dele permitir que os 25% passe. Se for 10 mil, por exemplo, vai dar 2.500. Então, ele poderia passar de 1.800. Mas ainda que os 25% calculados com base na própria remuneração não chegue a 1.800, ainda assim ele terá direito a receber um ressarcimento por auxílio moradia, a título de auxílio moradia, de 1.800 até 1.800 reais. Bacana? Agora, toma cuidado. Suponhamos que ele tivesse direito a receber um auxílio moradia de 3 mil até 3 mil. Acontece que ele vem com um recibo de aluguel de 2.500. O limite legal que ele pode, ou seja, os 25% da remuneração dele, daria até 3 mil. Mas o recibo que ele apresentou de aluguel ou de serviço de hotelaria é de 2.500. Então, ele só vai receber os 2.500, porque é um ressarcimento daquilo que foi gasto, daquilo que foi comprovadamente, diz o artigo 60A, comprovadamente gasto. Então, fiquem atentos a isso aí. E aí, a gente entra na questão específica, que é a continuidade de pagamento do auxílio moradia. Olha o que diz o artigo 60A. Ele resolve o enigma aí da nossa questão número 6. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel pelo servidor, o auxílio moradia continua sendo pago por 1 mês. Servidor morreu hoje, ainda paga a família dele o auxílio moradia por mais 30 dias. Ele foi exonerado do cargo em comissão da função de confiança hoje, ainda paga mais 30 dias. Ele adquiriu o imóvel hoje, mais 30 dias. Simples assim. Foi disponibilizado imóvel funcional para ele hoje, mais 30 dias de recebimento de auxílio moradia. Muito bom. Então, feita essa revisão aí detalhada do auxílio moradia desse instituto, eu só queria, antes de passar para a questão número 7, alertar o seguinte: servidor ocupante de cargo efetivo pura e simplesmente, servidor ocupante de cargo efetivo pura e simplesmente, em razão simplesmente do cargo efetivo, nunca terá direito ao auxílio moradia. Agora, se ele é ocupante de cargo efetivo e foi nomeado para exercer um cargo em comissão em outra localidade, ele poderá, se preenchidos os demais requisitos, ele poderá ter direito ao auxílio moradia. Prosseguindo, questão número 7. Questão número 7 diz: com base no disposto na legislação administrativa, julgue o item a seguir. E o item diz o seguinte: segundo a Lei 8.112/90, o servidor público que deseje candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença com remuneração durante o período entre a sua escolha em convenção partidária como candidato e a véspera do registro da sua candidatura mediante a justiça ou perante a justiça eleitoral. Errado. Errado. É assim, olha. É assim. Em matéria de licença para atividade política, licença concedida a um servidor para ele disputar as eleições, eleições federais, municipais, eleições para o legislativo ou para o executivo, não importa. Então, tem a chamada fase pré-registro da candidatura e tem a fase pós-registro
da candidatura. Beleza. Então, assim, olha, no ano em que vai ocorrer as eleições, por exemplo, 2020, teremos eleições municipais. Neste ano, existe um período ali no primeiro semestre em que os partidos deverão fazer as suas convenções partidárias e nessas convenções escolher os pré-candidatos. Então, vamos supor que aqui houve a convenção partidária. Existe um intervalo de tempo que isso pode ser feito. Cada partido tem o seu momento para a convenção. Beleza. E aí, aqui tem o chamado registro da candidatura no respectivo tribunal eleitoral. Se for uma candidatura de âmbito federal, Tribunal Superior Eleitoral. Se for uma candidatura de âmbito estadual municipal, Tribunal Regional Eleitoral. O que a lei diz? A lei diz o seguinte: do dia imediatamente a escolha daquele servidor como pré-candidato na convenção partidária até a véspera do registro da candidatura, ele pode, é uma faculdade, pode licença, ele pode requerer a licença. Se ele requerer essa licença e comprovar com a ata da convenção partidária registrada no respectivo tribunal eleitoral, se ele requerer e comprovar o registro da ata de sua convenção partidária que o escolheu como pré-candidato, ele tem direito a essa licença. Só que essa licença, você vai colocar um detalhe, essa licença ela é sem remuneração. Se o servidor optar por tirar essa licença já depois da escolha em convenção partidária, sem remuneração. Agora, depois que ele registrou a candidatura, ele também pode tirar a licença. Professor, se ele não tirou a primeira licença, ele tem direito à segunda? Sim. Se ele tirou a primeira licença, na frase pré-registro de candidatura, ele está obrigado a tirar a segunda? Não, não está obrigado. Não está obrigado. Tudo bem? Agora, essa licença, ele não está obrigado, ele pode tirar essa licença, pode tirar, assim como a outra, e ela é com remuneração. Por 3 meses. A primeira licença, na fase pré-registro de candidatura, ela vai do dia imediatamente subsequente à escolha deste servidor na convenção partidária de seu partido até a véspera do registro da candidatura no tribunal eleitoral respectivo. E a segunda, após registro, é da data do registro de sua candidatura até o 10º, agrava isso, da data do registro da candidatura até o 10º dia subsequente ao pleito, ao dia da eleição. Se ele foi para o segundo turno, até o 10º dia depois do segundo turno. Professor, se ele foi eleito? Se ele foi eleito, ele vai ter que voltar a trabalhar, e aí só quando ele tomar posse, 1º de janeiro ou lá em fevereiro, se for parlamentar, é que ele terá o afastamento para exercício de mandato eletivo. Aí já não é mais licença. Tudo bem? Então, essa licença,
essa licença, a segunda etapa, ela vai do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao pleito. E desse tempo todo, só 3 meses será com remuneração do cargo, remuneração integral. Tudo bem? Então, na primeira fase, nunca remunera. Na segunda fase, remunera do total da licença, remunera 3 meses. Então, não serão todos os dias que serão remunerados. Porque ela vai passar um pouco de 3 meses, essa licença aí. Muito bem. O artigo 86 da Lei 8666/93, ele nos ajuda com isso. Diz o seguinte: o servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro da sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Então, a licença para atividade política será assim: sem remuneração da data da escolha em convenção partidária até o registro da candidatura. E será com remuneração do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição, somente pelo período de 3 meses. Então, gravem essa informação. Artigo 86 e também leiam o artigo 87. Quais são as características da licença para atividade política? Licença para atividade política que se concede ao servidor, leia-se, é licença para disputar eleições. Eleições estaduais, federais ou municipais. Durante o período dessa licença, todo ele, ou na fase pré ou na fase pós, suspende a contagem do estágio probatório. Então, se ele usufruiu 4 meses dessa licença, eu vou ter que colocar 4 meses a mais depois que completar os 36 meses que era de praxe no estágio probatório. Por quê? Porque durante esses 4 meses em que ele estava licenciado para disputar a atividade política, suspendeu o estágio probatório. Então, se liga num detalhe. Essa licença, ela pode e deve ser concedida durante o estágio probatório. O fato de o servidor estar gozando, usufruindo do estágio probatório, isso não o impedirá de gozar a licença para atividade política. Segundo, é contada, então o período dessa licença é contado apenas para fins de aposentadoria e disponibilidade. Então não conta para fins de promoção, não conta para fins de progressão na carreira, não conta para nenhum outro fim a não ser a aposentadoria e disponibilidade. Ou seja, não conta os 3 anos, ou para os 3 anos, da estabilidade. Também não conta. E, por último, é um direito do servidor, é ato vinculado da administração. A administração tem de conceder essa licença. Se o servidor requerer e comprovar os requisitos, a administração não pode lhe negar, por nenhuma razão, ela não pode lhe negar esse direito. Tudo bem em relação a isso? Então, questão número 7 foi uma questão errada, porque na verdade ele calculava errado lá, olha, questão número 7, que ele dizia, segundo a lei 8.112, o servidor que deseja candidatar-se a um cargo eletivo terá direito à licença com remuneração durante o período entre a escolha em convenção partidária e a véspera. Durante esse período não tem remuneração. Não tem remuneração. Aí é o erro. Prosseguindo. Questão número 8. Questão número 8. Constitui indenização ao servidor. Letra A.
constitui indenização ao servidor? Letra A. Pagamento de serviço prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia subsequente. Isso não é indenização, isso é adicional noturno. Beleza. Vale lembrar o seguinte, eu vou anotar depois. O total da remuneração, todo, a soma total, o valor final da remuneração de um servidor pode ser formado por 4 parcelas. Impreterivelmente vai ter o vencimento básico, que é a remuneração básica daquele cargo fixado em lei. Além disso, pode ter adicionais, pode ter gratificações e pode ter indenizações. Então fiquem atentos a isso aí. Vencimento básico vai formar remuneração, mais adicionais, mais gratificações, mais indenizações. Aí vai formar o todo. Beleza. Prosseguindo. Letra B. Letra A está errado, B. Prosseguindo. Verba paga a servidor que trabalhe habitualmente em lugar insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas radioativas. Isso não é indenização. Isso é adicional de insalubridade. Professor, não seria periculosidade? Olha, contato permanente com substâncias que geram risco é lesão contínua, ainda que micro ou pequenas lesões. Se o contato à exposição, à radiação, a prejuízo à saúde é contínuo, adicional de insalubridade. Se há um risco de sofrer um dano ou uma lesão, que pode ocorrer ou não, porque na insalubridade, o prejuízo sempre ocorre de forma contínua. Aí é insalubridade. Mas quando é um risco de lesão que pode ocorrer ou não, aí é adicional de periculosidade. Então, letra A está errado, letra B está errado. Letra C. Letra C. Verba paga ao servidor que atue como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou treinamento regularmente instituído no âmbito da administração federal. Aqui, nós estamos falando da gratificação de curso ou concurso. Gratificação. Professor, qual a diferença de um adicional para uma gratificação? Na verdade, é o que a lei diz que é um, que é outro, mas na verdade é o seguinte: o adicional está ligado a uma sobrecarga, a um risco, a um peso a mais. Então, trabalhar à noite, no período de 22 horas 5, é mais puxado, adicional noturno. Então, é a ideia de repor por uma coisa que há mais. A gratificação não é essa a ideia. A gratificação é um plus. É buscando mais desempenho, mais... Então, é uma contrapartida buscando mais eficiência, mais desempenho do servidor. Mais dedicação, dedicação exclusiva e por aí vai. Letra D. Letra D. Pagamento ao servidor de percentual de 1/12 da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro por exercício do respectivo ano. Isso não é indenização, isso é gratificação natalina. Gratificação natalina. E a letra E, que vai ser o nosso gabarito, verba destinada a compensar as despesas de instalação do servidor no interesse do serviço
passar a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio. Isso aí é uma indenização do tipo ajuda de custo. Do tipo ajuda de custo. Só para ajudar vocês aí, a letra A, então anotem aí, a letra A, artigo 63, letra B, artigo 69, letra C, artigo 76A da Lei 8.112, letra D, artigo 63 de novo, e letra E é o artigo 51 e 53 da Lei 8.112/90. E aí, é só lembrar o seguinte, olha, você tem subsídio e você tem remuneração. O servidor pode ser pago na forma de subsídio ou de remuneração. Quando é subsídio, não é subsídio, não é subsídio. Quando é na forma de subsídio, é parcela única. Sendo parcela única, o que você vai acrescentar? Sem gratificações, não pode pagar gratificações, e sem adicionais, mas com indenizações. O servidor vai ter direito a indenizações. Então, aqueles servidores que são pagos, que são retribuídos pelo sua força de trabalho na forma de subsídio, eles recebem uma parcela única, não se chama isso de vencimento básico. Essa parcela única não pode ser integrada, somada a nenhum tipo de gratificação, não pode ser somada a nenhum tipo de adicional. E ele pode receber as indenizações possíveis. Agora, a remuneração, ela é composta de vencimento básico, aí, mais pode ter gratificações, pode receber gratificações, mais adicionais e mais indenizações. Vencimento básico, gratificações, adicionais, indenizações. Quando você lê o artigo 37, inciso 12 da Constituição Federal, que diz que os vencimentos pagos ao poder legislativo e judiciário não podem ser superiores aos pagos ao poder executivo, você logo se dói e fala, mas eles ganham mais. O vencimento não. Analista no executivo, analista no judiciário, o vencimento é mais ou menos equivalente. O que muda são as gratificações adicionais, que aí afeta, que vai formar a remuneração. O vencimento básico, ele é fixado em lei, só por lei. Bacana, é um valor, uma parcela fixada em lei. As gratificações, a gente tem a gratificação natalina, gratificação de curso
ou concurso, auxiliar ministrando curso e capacitação interna ou na realização de concurso. Então, e as gratificações específicas que cada legislação de cada carreira prevê. Os adicionais, a gente tem adicional noturno, a gente tem o adicional de insalubridade, o adicional de periculosidade e a gente tem o adicional de penosidade. Adicional noturno, adicional de insalubridade, penosidade e o adicional de periculosidade. Bacana. E tem o adicional de serviço extraordinário, que é a hora extra. Indenizações, nós temos diárias, nós temos transporte, indenização de transporte, e temos a ajuda de custo. Tudo isso a gente vai melhor detalhar à frente quando a gente continuar analisando a Lei 8.112. Então, basicamente, o servidor pode ser retribuído pela força de trabalho prestada à administração por meio de subsídio, parcela única, em que o único acréscimo que se pode ter, na verdade não é acréscimo, né? É um ressarcimento, é a indenização. Já nas remunerações você tem um vencimento básico que pode ser acrescido de gratificações adicionais e ter os ressarcimentos devidos lá de indenizações. E aqui a gente teria ainda o auxílio moradia. Auxílio moradia. Beleza. Tranquilo em relação a isso? Beleza. E aí vale a pena você dar uma olhada nos artigos. Na verdade, artigo 37, inciso 12, 13 e 14 da CF, que veda equiparações, mudança de remuneração anteriores, não acumulatividade. Então, sempre dá uma lida nesse artigo 37, inciso 12, 13 e 14, quando você for estudar subsídio e remunerações de servidores. Tranquilo em relação a isso. Então, vejam que a Lei 8.112, ela requer muitos detalhes. Uma única questão pode trazer muitos detalhes, traz à tona muitíssimos detalhes para serem analisados e estudados. Vocês sabem que nós estamos, desde o episódio passado, 49, fazendo uma verdadeira saga de Lei 8.112. Nesta live de hoje, episódio número 50, a gente fez mais uma incursão dessa nossa saga de Lei 8.112. No próximo episódio, amanhã, a gente vai continuar abordando alguns temas importantíssimos dentro da Lei 8.112. Paciência de vocês, mas dedicação, por quê? Porque a lei é extensa, muito extensa, a gente vai trabalhando por partes e vai puxando dali os temas mais importantes. Então, nós já temos lives anteriores que tratou a parte do processo disciplinar, nós já tratamos, focamos aqui na live de hoje, focamos na parte de auxílio moradia, fizemos um detalhamento da auxílio moradia. Na live, no episódio anterior, 49, nós vimos muita jurisprudência em matéria de servidor, de agente público, e agora a gente continua aqui nessa luta amanhã. Mais uma vez, eu agradeço a participação de vocês, fizemos aí pouquíssimas questões, mas aprofundamos dois temas importantes, o tema das remunerações e subsídios e o tema do auxílio moradia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Percebam que na descrição desse vídeo tem um link, além do link normal para pegar o material, tem um link especial. Dê uma olhada, diga lá, deixe seu comentário o que você achou. E aí, amanhã, no próximo episódio, a gente analisa as outras questões de outros temas de 8.112. Se você está gostando aí desse trabalho que a gente faz com o raio-x da questão, recomende aí para os amigos, inimigos, concorrentes, todos a quem possam interessar
conhecer mais a fundo esses temas de direito administrativo. Mais uma vez, muito obrigado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nenhuma. Célio estava aí, muito obrigado. Edmárcia apareceu também. Raquel Pereira. A Gislane Paiva estava aí. A Grazi, Elise. É isso aí. E aos que não se manifestaram também, muito obrigado pela participação. Aproveitem para revisar esses temas no seu material de revisão. Pegue aí essas discussões que nós trouxemos hoje e vê se o seu material realmente está completo. Se não tiver, é só incluir um ou outro detalhe que eu tenha mencionado aqui. Mas leve isso como uma boa revisão para os seus concursos que cobrem 8.112. Lembrando que inclusive o concurso da PCDF vai cobrar a Lei 8.112, está lá no edital de agente. Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau.